Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Poliedro. Eu sou o Castro, plantonista de Geografia, e estou trazendo para vocês um exercício da FMJ 2020, a questão 22. O exercício começa com um texto de um grande geógrafo, David Harvey. Vamos ler? Vamos lá. Crises geograficamente localizadas têm sido endêmicas na história do capitalismo. Esgota-se o minério, a mina fecha, uma cidade fantasma é deixada para trás. A fábrica local vai à falência por alguma razão e quase todos ficam desempregados. Tais crises localizadas podem desencadear uma espiral fora de controle e criar crises globais da ordem geográfica e econômica. Então, quando ele fala isso, né, a primeira coisa que eu consigo pensar é a nossa última grande crise do capitalismo, a crise de 2008. A crise de 2008 é uma crise que começa nos Estados Unidos, que tem a ver com o mercado imobiliário dos Estados Unidos e os créditos subprime. Nós temos até um vídeo aí no nosso canal sobre isso. E o que acontece? Apesar de ter começado nos Estados Unidos, devido à grande interdependência, ou seja, a dependência que os países têm uns dos outros, ela se espalhou mundialmente, chegando a afetar inclusive o Brasil. Aí ele pergunta, de acordo com a análise do autor, as crises econômicas globais consolidam organismos internacionais que promovem o controle financeiro no capitalismo. Não, né? Quando eu penso em organismos internacionais, especialmente econômicos, eu penso em Banco Mundial, penso em FMI, penso em OMC. Nenhum desses grandes órgãos, desses grandes organismos, tem por objetivo o controle financeiro no capitalismo. A gente ainda vive numa lógica vigente, ainda que ultimamente ela anda um pouco conturbada com os últimos fatos, mas uma lógica neoliberal, certo? Então, não podemos falar de controle financeiro no capitalismo, não. Vamos para B. Consolida uma dinâmica multiescalar, que envolve a inserção de cada país na divisão internacional do trabalho. Então, olha só que interessante, né? Quando ele fala uma dinâmica multiescalar, ele está dizendo que afeta vários níveis. Afeta localmente, afeta globalmente. Não foi isso que aconteceu com a crise de 2008? Ela começa nos Estados Unidos, mas os efeitos dela foram sentidos no mundo inteiro. Até a China, que tem uma economia mais, como é que eu posso dizer, mais rígida, mais controlada, sofreu alguns efeitos dessa crise, por menores que tenham sido, já que a China continua crescendo aí num patamar muito alto. Que envolve, agora continuando, hein? Consolida uma dinâmica multiescalar que envolve a inserção de cada país na divisão internacional do trabalho. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, por exemplo, né, que a falência de uma fábrica, a crise econômica em determinado lugar, ela pode impactar outros lugares que se relacionam com essa economia. Então, vamos lá, a crise econômica nos Estados Unidos, ela causou uma diminuição do consumo. Essa diminuição do consumo, ela afetou desde as empresas, das grandes indústrias, até os produtores de matéria-prima. Então, as commodities que o Brasil vende foram completamente afetadas por essa crise. Eu acho que um exemplo muito bom é, como eu disse, a China sofreu poucos efeitos, mas sofreu, ela diminuiu o ritmo do seu crescimento. Sendo ela grande consumidora das nossas commodities para suas indústrias, inclusive a indústria da construção civil, o Brasil, né, que é um grande parceiro comercial da China, vende muita matéria-prima para a China, foi afetado. Então, olha só, né, a falência de uma fábrica vai atrapalhar aquele local que oferece os recursos naturais, que oferece a matéria-prima para essa fábrica. E hoje, como a gente fala da globalização,
de um mercado mundializado, de uma produção mundializada, realmente isso pode acontecer. Então, a B é a alternativa certa, mas vamos dar uma olhada nos outros. As crises econômicas globais diminuem a circulação de bens e capitais. Verdade, período de crise reduzem os investimentos, reduz o consumo, e aí ele continua, o que restabelece o mercado de trabalho. Não, né? Se eu estou diminuindo a circulação de bens, de capitais, diminuindo o consumo, vai ser um efeito, como ele mesmo diz, uma espiral. Porque se eu reduzo o consumo, as empresas vendem menos. Se as empresas vendem menos, elas demitem. Se elas demitem, as pessoas têm menos dinheiro para consumir. Se elas têm menos dinheiro para consumir, diminui o consumo. Então, não. O mercado de trabalho não é restabelecido pela diminuição da circulação de bens e capitais. Não, 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 não. Vamos lá, constituem um marco no sistema comercial. Tá, são fatos muito importantes no sistema comercial, que fortalece as políticas nacionalistas do mercado. Muito cuidado, né? Muito cuidado com isso. Tá? Porque apesar da gente falar recentemente, né, do crescimento de algumas políticas nacionalistas, como Estados Unidos sobre o governo Trump, a gente não pode falar que a crise de 2008 criou políticas nacionalistas de mercado. A gente ainda vive sob a lógica neoliberal. Ainda é a ideologia predominante. Do mesmo jeito que não há o controle financeiro do capitalismo, não há também um movimento global de políticas nacionalistas de mercado, né? Claro, pode haver um movimento em alguns países, mas não necessariamente decorrente da crise. Beleza? E aí, estabelecem uma concentração espacial da riqueza. Beleza. Que estimula a recuperação dos mercados fragilizados. Meus queridos, se a riqueza está se concentrando, ela não vai se concentrar nos mercados fragilizados. Período de crise é período de investimento seguro, tá certo? Investir em ações que dão alguma segurança ali, né, de empresas consagradas, grandes empresas, ações do Tesouro norte-americano. Então, não, pelo contrário, né, essa concentração espacial da riqueza, ela prejudica a recuperação dos mercados fragilizados. Então, mercados fragilizados sofrem efeito das crises. Querem um exemplo? Brasil, de novo. O Brasil está num processo de desindustrialização que foi acelerado por essa crise de 2008. Então, os mercados fragilizados como o nosso, que é um mercado de um país em desenvolvimento, né, de um país emergente, são afetados pela crise, porque os investidores vão procurar investimentos seguros. Maravilha, galera! Espero ter ajudado vocês aí e um grande abraço. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.